por não fixar seu olhar unicamente em Cristo e buscar fora dele coisa diferente ou novidades. Não haverá outra revelação. A economia cristã, portanto, como aliança nova e definitiva, jamais passará, e já não há que esperar nenhuma nova revelação. Pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, embora a revelação jamais terminada não esteja explicitada, por exemplo, cabe à fé cristã captar gradualmente ao longo dos séculos todo o seu alcance. No decurso dos séculos, houve revelações denominadas privadas, algumas delas reconhecidas pelas autoridades da Igreja. Elas não pertencem, contudo, ao depósito da fé. A função delas não é melhorar nem completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver dela, como mais plenitude em determinar da época da história. Guiado pelo magistério da Igreja, o senso dos fiéis cabe discernir e acolher o que nessas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou de seus santos à Igreja. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação da qual Cristo é a perfeição. Esse é o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes que se fundamentam em tais revelações. Resumindo, por amor Deus revelou e doou ao homem, e doou-se ao homem. Assim, lhe oferece uma riquíssima e definitiva resposta às questões que o homem se faz acerca do sentido e do objetivo de sua vida. Deus revelou ao homem, comunicando-lhe gradualmente seu próprio mistério por meio de ações e de palavras. Para além de testemunho de Deus, dá de si mesmo nas coisas criadas, ele manifestou pessoalmente as nossos primeiros pais. Falou-lhes e depois da queda prometeu-lhe a salvação e ofereceu-lhes sua aliança. Deus fez como Noé, uma aliança eterna entre ele e todos os seres vivos. Esta há de durar enquanto durar o mundo. Deus escolheu Abraão e fez uma aliança com ele e sua descendência. Daí formou seu povo, ao qual revelou sua lei por intermédio de Moisés. Pelos profetas preparou este povo a acolher a salvação destinada à humanidade inteira. Deus revelou-se plenamente enviando seu próprio Filho, no qual estabeleceu uma aliança para sempre. O Filho é a palavra definitiva do Pai, de modo que depois dele não haverá outra revelação. Eu li o artigo 1, agora eu vou ler o artigo 2. Esse aqui é o artigo do... Espera um pouquinho. É do terceiro. Do terceiro artigo eu estou lendo. Eu li o artigo 1, agora o 2. A transmissão da revelação divina. Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, isto é, de Jesus Cristo. É preciso, pois, que Jesus seja anunciado a todos os povos e a todos os homens, e que dessa forma a revelação chegue até os confins do mundo. Deus dispôs amorosamente que permanecesse íntegro e fosse transmitido a todas as gerações, tudo quanto tinha revelado para a salvação de todos os povos. A tradição apostólica. Cristo, Senhor, no qual se cumpre toda a revelação do sumo Deus, ordenou aos apóstolos que anunciassem a todos o Evangelho, o qual, antes prometido pelos profetas, ele próprio cumpriu e promulgou por sua palavra, como fonte de vida, de toda a verdade salvífica e toda a regra moral.
A pregação apostólica. A transmissão do Evangelho, segundo a ordem do Senhor, fez-se de duas maneiras. Oralmente, pelos apóstolos que na pregação oral, por exemplos e ações, transmitiram aquelas coisas ou receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. Esse foi oralmente. Agora, por escrito, como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos, que sob inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação, continuada na sessão apostólica, para que o Evangelho sempre se conservasse inalterado. O livro da Igreja e os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, a eles transmitindo seu próprio encargo de magistério. Com efeito, a pregação apostólica, expressa de modo especial nos livros inspirados, deve ser conservada por sucessão contínua até a consumação dos tempos. Esta transmissão viva, realizada no Espírito Santo, é chamada de tradição, portanto, distinta da Sagrada Escritura, embora intimamente ligada a ela, por meio da tradição. A Igreja é, em sua doutrina, vida e culto, perpétua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é e tudo o que crê. O ensinamento dos santos padres testemunha a presença vivificante desta tradição, cujas riquezas se difundem na prática e na vida da Igreja crente e orante. Assim, a comunicação que o Pai fez de si mesmo por seu Verbo no Espírito Santo permanece presente e atuante na Igreja. O Deus que outrora falou, mantém permanentemente diálogo com a esposa do seu dileto Filho, o Espírito Santo, por meio do qual a voz viva do Evangelho ressoa na Igreja e através dela no mundo. Leva os crentes à verdade toda e faz habitar neles abundantemente a palavra de Cristo. A revelação entre a tradição e a Sagrada Escritura. Uma fonte comum. A tradição e a Sagrada Escritura estão entre si estreitamente unidas e em comunicação, pois, provindo através de ambas fontes divinas, formam, de certo modo, um só todo e tendem para o mesmo fim. Tanto como outras tornam presente e fecundo na Igreja o ministério de Cristo, que prometeu permanecer com seus todos os dias até o fim dos tempos. Duas modalidades distintas do Evangelho. Duas modalidades distintas da transmissão. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus por ser redigida sob a noção do Espírito Santo. Quanto à Sagrada Tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos, a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos. Sob a luz do Espírito da verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservam, exponham e difundam. Daí resulta que a Igreja, a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação, não se deriva com certeza a respeito de tudo que foi revelado, somente na Sagrada Escritura. Por isso, ambas devem ser escritas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. Tradição apostólica e tradição eclesiástica. A tradição da qual aqui falamos é a que vem dos apóstolos e transmite o que eles receberam do ensinamento e do exemplo de Jesus, e que receberam por meio do Espírito Santo. Com efeito, a primeira geração de cristãos ainda não dispunha de um Novo Testamento escrito, e o próprio Novo Testamento atesta o processo da transmissão da tradição viva. Dela é preciso distinguir as tradições teológicas, disciplinares, litúrgicas ou devocionais surgidas ao longo do tempo nas igrejas locais,
constituem elas formas particulares, sob as quais a grande tradição recebe expressões adaptadas aos diversos lugares e às diversas épocas. À luz da grande tradição, elas podem ser mantidas, modificadas ou menos abandonadas, sob o guia do magistério da Igreja. A interpretação do depósito da fé. O depósito da fé é confiado à totalidade da Igreja. O patrimônio sagrado da fé é contido na tradição e na Sagrada Escritura, foi confiada pelos apóstolos à totalidade da Igreja, apegando-se firmemente a este, o povo santo todo, unido a seus pastores, persevere continuamente na doutrina dos apóstolos e na comunhão, na fração do pão e nas orações, de modo que, na conservação do exercício, no exercício e na profissão de fé transmitida, se crie singular unidade de espírito entre bispos e fiéis. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Até mais tarde, meus irmãos. Reflitam o que acabaram de escutar. A paz a todos.